Fernanda Manhota, segue comigo aqui conforme prometido. Fernanda, queria, no fim das contas, fazer um balanço do que foi essa convenção do Partido Democrata, se Kamala Harris e o partido foram bem-sucedidos nas mensagens que quiseram passar ao eleitorado americano e como Donald Trump conseguiu reagir a isso, ganhando hoje, inclusive, este apoio do candidato independente, ou pelo menos a suspensão da campanha dele, de Robert F. Kennedy Jr. Yuri, essa é uma pergunta excelente, porque dá a oportunidade de estabelecer alguns paralelos, que ficaram bem claros, evidentes agora na última semana. A convenção do partido foi considerada um sucesso do ponto de vista não só do evento, mas de como conseguiu endereçar mensagens-chave para uma candidatura improvável, pouco esperada, que foi essa de Kamala Harris a essa altura do campeonato. Então, o foco central era, primeiro, garantir que houvesse coesão entre as várias alas do partido. A gente está falando de um partido muito fragilizado, que se fragmentou ao longo dos últimos anos, que não lida bem com certos temas, que diverge em muitas agendas, e era uma grande preocupação se seria possível colocar as diferenças de lado e pelo menos estabelecer uma união em torno do nome de Kamala para não fragilizá-la ainda mais e favorecer o seu oponente. Então, isso foi uma preocupação e foi algo que os democratas conseguiram entregar. A gente pôde ver durante os discursos uma variedade de representantes dessas diversas frentes, todos eles ali endossando, reverenciando a candidatura dela. Também foi uma oportunidade para trazer à tona, de novo, colocar no palanque, dar visibilidade a figuras, a lideranças, que eles inclusive lá nos Estados Unidos chamam de superdelegados dos democratas, ex-presidentes, ex-primeiras damas, figuras que têm muita credibilidade e que emprestaram ali o seu prestígio para também tornar a Kamala Harris mais famosa, mais popular nos Estados Unidos. Eles também aproveitaram essa convenção para se cercar não só da classe política, como eu ia dizendo, mas também de figuras do universo pop dos Estados Unidos, que assim como as lideranças políticas, estão de alguma maneira ajudando a empurrar essa candidatura de Kamala Harris adiante. Então, desde artistas, cantores, apresentadores de televisão, a gente vai de Pink a Oprah, passando por jogadores de vários esportes, basquete nos Estados Unidos, sem contar, e aí entra um paralelo interessante com a tua pergunta, a presença de inúmeros republicanos registrados. Figuras que historicamente pertencem ao Partido Republicano, continuam sendo parte do Partido Republicano, mas que em razão das discordâncias do que o partido se transformou em torno do trumpismo, optaram nessa eleição por, apesar de serem republicanos, endossar, votar e fazer campanha por Kamala Harris. A gente teve vários deles, inclusive, discursando na conferência. O discurso como um todo, resumindo aqui bastante, ele gira, e a gente vai ver isso na campanha da Kamala, em torno da ideia de falar com o americano médio. É uma campanha focada, sobretudo, nos trabalhadores, isso ficou bastante claro, e também em denunciar, como a gente pôde ver no nosso vídeo, a ameaça às instituições que seria o retorno de Donald Trump ao poder, principalmente falando de um governo que, segundo os democratas, seria mais radical, seria mais autoritário. Lembrando, Yuri, que o próximo presidente dos Estados Unidos, muito provavelmente, vai ser capaz de indicar pelo menos mais 2 figuras para a Suprema Corte e também vai pegar o período de renovação do plano fiscal do país. Então, tem decisões de longo prazo que estão em jogo, E em relação ao Trump, essa resposta do Trump, o que a gente tem percebido ainda é uma certa dificuldade de lidar com as transformações que ocorreram nos democratas. O Trump tem feito comícios, postado, mas a estratégia de campanha dele ainda não parece estar emplacando. E aí, para concluir, é nesse sentido que o Kennedy Jr. entra, porque o Donald Trump, na sua convenção, por exemplo, em julho, não teve grandes padrinhos políticos, nenhuma grande figura do partido esteve presente, ele não foi endossado por ex-presidentes, como, por exemplo, o George Bush, E agora ele tem a oportunidade de levar consigo para o palanque uma figura que era democrata, que está descontente. É uma forma de capitalizar para ele, Yuri.